A geometria das curvas paramétricas. A geometria das curvas paramétricas é um ramo importante da matemática que estuda as propriedades geométricas das curvas definidas por equações paramétricas. Essas curvas são definidas por uma função que descreve a posição da curva em termos de um parâmetro, como o tempo, por exemplo. A utilização das curvas paramétricas na geometria é bastante útil, pois elas permitem que as propriedades geométricas sejam descritas com maior precisão e facilidade. Além disso, as curvas paramétricas são fundamentais em diversas áreas, como a física, a engenharia, a computação gráfica e a robótica, por exemplo. Entre as curvas paramétricas mais estudadas estão as curvas planas, como a elipse, a parábola e a hipérbole. A elipse, por exemplo, pode ser definida por duas funções paramétricas que descrevem a posição dos pontos da curva em relação ao seu centro. A parábola pode ser definida por uma única função paramétrica que descreve a posição dos pontos da curva em relação à sua diretriz. A geometria das curvas paramétricas também é importante no estudo das curvas em espaço tridimensional, como as curvas espaciais. As curvas espaciais podem ser definidas por três funções paramétricas que descrevem a posição dos pontos da curva em relação aos eixos cartesianos. Essas curvas são fundamentais no estudo do movimento de objetos no espaço, como satélites, aviões e foguetes. Outro aspecto importante na geometria das curvas paramétricas é o estudo das curvas paramétricas suaves. Uma curva paramétrica é considerada suave se sua primeira derivada é contínua. Essas curvas são importantes na geometria diferencial, pois elas permitem que as propriedades geométricas das curvas sejam analisadas de maneira mais rigorosa e precisa. Em resumo, a geometria das curvas paramétricas é um ramo fundamental da matemática que estuda as propriedades geométricas das curvas definidas por equações paramétricas. Essas curvas são importantes em diversas áreas da ciência e da engenharia, como a física, a computação gráfica e a robótica. O estudo das curvas paramétricas suaves também é fundamental na geometria diferencial. Questões: o que são curvas paramétricas e como elas são definidas? Qual é a importância da utilização de curvas paramétricas na geometria? Em quais áreas as curvas paramétricas são fundamentais? Quais são algumas das curvas paramétricas mais estudadas na geometria plana? Como a elipse pode ser definida por funções paramétricas? Como a parábola pode ser definida por uma única função paramétrica? O que são curvas espaciais e como elas podem ser definidas? Em quais áreas as curvas espaciais são importantes? O que são curvas paramétricas suaves e qual é sua importância na geometria diferencial? Como uma curva paramétrica suave é definida? O que é a primeira derivada de uma curva paramétrica? Por que as curvas paramétricas suaves são importantes na análise das propriedades geométricas das curvas? Como as curvas paramétricas suaves são estudadas na geometria diferencial? Quais são alguns exemplos de objetos que podem ser estudados com base nas curvas paramétricas? Por que a geometria das curvas paramétricas é considerada um ramo fundamental da matemática?